estudante! Meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir e Viver. E neste vídeo nós estamos no capítulo 2 do livro Introdução à Economia, na última parte, que é a Por que os economistas divergem. Então já comenta aí qual que é a sua faculdade e vamos começar o vídeo. E aí eu já começo o vídeo com uma frase do livro que diz que se todos os economistas fossem colocados lado a lado, não chegariam a nenhuma conclusão. Isso é até motivo de piada muitas vezes, né? Porque sempre que você pergunta alguma coisa para o economista, desde ele dizer sim ou não, ele vai dizer depende e vai te dar os argumentos tanto para o sim quanto para o não. Então, vamos tentar explicar um pouco por que os economistas eles divergem, né? Porque, por exemplo, você fala de engenharia, a menos que os profissionais não sejam capacitados, se você dá um problema de engenharia, por exemplo, de dimensionamento de um pilar, você vai ter um consenso. Talvez você tenha alguns profissionais que gostam de uma taxa de aço um pouco maior, um pouco menor, mas de modo geral eles vão convergir lá para alguma dimensão da seção transversal do pilar que seja próxima e também para uma taxa de armadura e uma disposição das barras de aço também muito semelhante. Agora, isso não acontece na economia. Você pode ter o mesmo problema e economistas dando soluções totalmente divergentes, totalmente opostas. Então, o primeiro ponto é que existem as discordâncias que podem ser positivas e normativas. Então, primeiro, pode ser que eles divirjam da questão positiva mesmo, da questão científica, que eles não tenham um consenso científico. Porque a gente sabe que na evolução da ciência as coisas vão sendo propostas e vai havendo consenso científico para determinar que aquilo ali é verdadeiro e a partir daí vai sendo feito mais progresso. Porém, muitas das questões da economia elas ainda não têm um consenso científico, existem discordâncias, existem consensos parciais e às vezes até falta de consenso em algumas questões. Então, o primeiro passo é que eles podem já ter de cara uma discordância quanto ao entendimento científico daquela questão, porque, como a gente sabe, a ciência está em constante evolução. Agora, pode ser que elas tenham uma divergência quanto a valores, porque na questão normativa, além do conhecimento técnico, tem a questão de valores, né? O que você acredita que deve ser uma sociedade. Então, quando tem esse filtro de valores, aí a chance de ter uma divergência já começa a ficar muito maior, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do debate sobre imposto de renda em diferentes faixas salariais, isso é uma questão puramente de debate normativo, né? Muitas vezes, porque você vai priorizar uma sociedade com mais eficiência ou uma sociedade com mais igualdade. Foi um negócio que a gente já debateu em alguns vídeos anteriores, né? Então, é interessante que você tenha uma renda mínima entre a sua população, mas será que também, se lá na frente eu começar a pôr muito imposto sobre os mais ricos, será que eles vão ter o mesmo estímulo para continuar produzindo riqueza? Então, essas questões, elas precisam ser ponderadas, não é uma coisa 880. Então, além do conhecimento técnico, tem essa questão do que a sociedade como um todo, os políticos, os tomadores de decisão, os economistas, acreditam como sendo o melhor a ser feito, né? E também tem a questão da percepção da realidade, né? Porque, por exemplo, como eu já comentei, existe uma dualidade entre o conhecimento dos economistas e o da sociedade como um todo, né? E a sociedade como um todo, ela não tem a formação que o economista tem, então ela pode ter ideias que podem até não fazer sentido porque ela não estudou aquele tema. Então essa questão de percepção da realidade é muito, muito relevante. E por isso que a gente tem que se preocupar com a educação da nossa sociedade como um todo. E isso envolve questões políticas e tudo mais. Porque se a gente tem uma sociedade de pessoas analfabetas funcionais, elas não vão saber tomar esse tipo de decisão ou até escolher a pessoa para a representar, e às vezes é justamente desse modo que muitos políticos possuem sua estratégia de reeleição, né? Eles se aproveitam da falta de conhecimento dos seus eleitores para se eleger, e isso acaba sendo até uma política de governo de piorar a educação propositalmente com esse intuito, né? Então é uma coisa bastante triste que a gente tem que combater com unhas e dentes. E aí eu vou trazer aqui uma parte do livro que ele fala assim, aqui eu vou mostrar 20 proposições
de economistas e a porcentagem de economistas que concordam com ela. Então você vê que raramente vai dar 100%, mas tem algumas coisas que a grande parte dos economistas concordam, então a gente pode até usar isso daí como um consenso. Dos 20 eu separei 5 aqui e vou falar as porcentagens. Então aqui, com 93%, estabelecer um teto para os aluguéis reduz a quantidade e a qualidade de moradias disponíveis. Isso que ele já tinha falado lá atrás, né? Quando a gente estabelece um preço limite para os aluguéis, a gente está desestimulando que se construam mais casas e as pessoas que já têm casa, elas podem se sentir desestimuladas até alugar porque aquilo lá não vai fazer sentido financeiro. Segunda, 93% de concordância. Tarifas e cotas de importação costumam reduzir o bem-estar econômico geral. Isso tem a ver com aquela questão de que o comércio pode ser bom para todos. Então, se você fica taxando demais determinada transação, faz com que ela fique inviável e o bolo econômico para todo mundo fica menor. Número 3, com 90%. Taxas de câmbio flexíveis e flutuantes permitem um arranjo monetário internacional eficaz. Né? Então, porque a gente tem que entender que moeda, o dólar, o real, qualquer tipo de moeda, também é um produto. Então, esse produto ele tem que poder ser precificado. E isso é a taxa de câmbio. Né? Se você trava a taxa de câmbio, você está travando o preço da própria moeda. E isso faz com que seja muito distorcido. Então, por exemplo, na Argentina atualmente. Então, pegando o caso da Argentina atualmente, por exemplo, o governo foi lá e travou a taxa de câmbio. O que isso acontece? Faz com que tenha uma taxa de câmbio oficial e uma paralela, porque o mercado vai usar a taxa de câmbio paralela. Só que a taxa de câmbio paralela está fora das instituições. Então, isso gera um problema de que transações oficiais não vão conseguir acontecer ali. Então, você gera uma informalidade da economia que só prejudica, porque a gente já estudou lá atrás que a economia ela depende que o Estado seja um tabuleiro, que o Estado ele permita que as regras sejam cumpridas e que exista a ordem, que tenha o direito à propriedade, que tenha a justiça, que tenha o exército, que tenha a polícia. Então, quando o Estado faz isso, ele gera essa informalidade, é muito triste, porque atrapalha a economia como um todo. Vamos para a quarta afirmação aqui, que tem 83% de concordância. A inflação é causada principalmente pelo crescimento excessivo da oferta de moeda. Como a gente já disse anteriormente, pode existir outros aspectos que levam à inflação, mas a maior parte é sim o governo imprimindo moeda. Então, qualquer político aí que fala, vamos imprimir que vai dar bom, não vai ter demanda, né? Cuidado. E a última aqui para terminar o nosso vídeo, com 79% de aprovação dos economistas, o salário mínimo aumenta o desemprego entre trabalhadores jovens e não qualificados. Claro, o salário ele é uma recompensa da sua produtividade. Se você produz menos do que aquela quantidade monetária, não faz sentido para o empregador te empregar. E às vezes você vai ficar com zero, sendo que você podia ficar com um pouquinho. Então, às vezes os jovens eles vão ficar fora da economia, mesmo sendo uma mão de obra interessante, vão ficar por fora. Então, o que é melhor, né? Isso tem que ser debatido, né? É isso. Com isso a gente termina o capítulo 2 do livro Introdução à Economia. Se inscreva no canal e não deixe de acompanhar os próximos capítulos que com certeza vão ser bastante interessantes. E, por favor, deixe aí nos comentários o momento em que você observou economistas divergindo e o que cada um estava defendendo. Um forte abraço e até a próxima.